Quero estender a boa noite a todos os nossos irmãos, que todos sejam bem-vindos à casa de Deus. E neste momento, com todo entusiasmo, com toda força, vamos ficar de pé, juntos entoar o hino 570 do nosso hino. Vamos ficar grandes diante de Deus, vamos dobrar os nossos joelhos. Grande nosso Pai eterno, Deus que se encontra nos altos céus e se encontra neste momento em nosso meio e em nosso coração. Aqui estamos, ó Pai, na qualidade de teus filhos, para te louvar, te honrar o teu santo nome, Senhor, e aprender mais de ti através da tua palavra. E assim, Pai querido,
que o Senhor possa nos encher o nosso coração com o poder do Teu Santo Espírito. Amém. Ao sairmos daqui, Senhor, sairmos cheios de alegria, porque a Tua palavra falou no nosso coração. Amém. E através do Pai, desse mensageiro de hoje, que o Senhor Santo Espírito possa falar e possa passar para nós aquilo que nosso coração precisa para manter viva a vida espiritual. Por isso, Pai, nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. É com alegria que eu cumprimento a todos. E para mim é um enorme prazer estar aqui novamente com vocês. Amém. Nós acabamos de cantar o hino 570, Além do Rio, onde nós confessamos que temos ouvido falar de uma terra linda e encantada. Nós também comentamos que estamos cansados e calejados aqui desse lado. Nós também não cansamos de estar olhando e cantando a respeito do que está além do rio. Até quando nós vamos ficar sonhando, só sonhando com essas coisas? A mensagem desta noite é o grão de mostarda. Eu gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, do versículo 30 ao 32. De cara no verso 30, nós temos duas perguntas que expõem o tema. A primeira delas: a que assemelharemos o reino dos céus, ou o reino de Deus, em outras traduções. A segunda pergunta: ou com que parábola o representaremos? Olha que coisa mais interessante. Ele está falando que vai abrir as orientações de sabedoria do reino eterno para mim e para você, para aqueles apóstolos e para todos os seres que habitam na face deste velho mundo. E ele vem falar de alguma coisa que o primo dele, João Batista, foi o primeiro a falar sobre isso. Que é chegado o reino de Deus. E aquele que vem após mim, cujas sandálias nem sou digno de amarrar, ele vos batizará no Espírito Santo e com fogo. Uma mensagem muito forte. Quando nós entramos no verso 31 e 32, ele começa a explicar, dizendo que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que é a menor das sementes antes de plantar, e depois de adulto, a árvore se torna uma das maiores que tem na natureza. Essa mostarda aqui não é essa folha que a gente está acostumado a comer por aí não, viu? Isso aqui é uma mostarda do Oriente Médio, está se tratando de uma árvore realmente, da qual as aves do céu, referente a qual as aves do céu vêm e aninham nos seus galhos, buscam conforto, buscam refrigério. Os animais vêm para debaixo da sua sombra, vêm buscar proteção. É interessante que o grão de mostarda é a chave dessa explicação sobre o reino dos céus que Cristo embutiu nessa parábola. Em Mateus capítulo 13, que também fala dessa parábola, na altura do verso 35, Jesus completa esse raciocínio
dizendo, citando o Salmo 78, verso 2, que diz o seguinte: abrirei a minha boca em parábolas e revelarei enigmas desde a fundação do mundo. A Bíblia Sagrada é um quebra-cabeça maravilhoso, cheio de pedras esparramadas, de peças esparramadas desse quebra-cabeça. A maioria dos assuntos contidos, especialmente dentro desses enigmas, em formas enigmáticas, nem mesmo os profetas, os autores que as escreveram, entenderam. Nós temos uma referência, por exemplo, do profeta Daniel, que foi alguém muito especial, muito estudioso, muito dedicado, amigo de Deus, falava com Deus, teve revelações extraordinárias. Logo, na primeira revelação profética dele, lá no cativeiro babilônico, ele se tornou o governador dos governadores, abaixo do rei, como José na época do Egito, lembra do José? Também Daniel se tornou o segundo nome em todo o Império Babilônico. Presta atenção, Babilônia dominava o mundo conhecido daquela época. Daniel se tornou um governador. Daniel, na altura do capítulo 12, ele deixou claro, ele tentando entender, e foi dito para ele: Daniel, sela o teu livro, porque você vai dormir com seus pais. Esse assunto aí, tudo que você escreveu, só lá para o tempo do fim, muito lá para frente. Por quê? Tudo que ele escreveu e que ele não entendeu, mas o Espírito Santo estava conduzindo a Escritura, para que eu e você, que estamos vivendo no tempo que foi dito para Daniel que seria compreendido, pudéssemos entender esses enigmas, esses mistérios. A Bíblia Sagrada está repleta de mistérios, mas presta atenção, está revelado. Tudo que está na Bíblia Sagrada está revelado. Não tem nada que está na Bíblia Sagrada que não esteja revelado. Não significa que por estar revelado, eu e você estamos entendendo tudo, de cor e salteado. Aí vem o problema. Quando então Jesus trata do assunto do reino de Deus e simplifica a explicação numa parábola chamada parábola do grão de mostarda, ele faz algumas colocações muito fortes. Porque ele diz que dentro desse contexto enigmático da Bíblia Sagrada, através dessas entrelinhas, desses enigmas, desse quebra-cabeça maravilhoso, ele nos faria conhecer assuntos que está escondido desde a fundação do mundo. Isso é muito forte, meus amados. Tem muita coisa de nossa vida hoje que nós só conseguiremos entender e colocar sentido se nós entendermos a nossa história, a história da nossa origem. Se nós não tivermos conhecimento da nossa origem, do que aconteceu lá no Éden, de maneira segura e sólida, isso facilita muito a compreensão dos nossos dias hoje, da nossa vida agora. O que aconteceu para fazer com que nossos primeiros pais, pessoas que viviam como raça pura, eram perfeitos, cobertos de imortalidade, cobertos de incorruptibilidade, fez esse casal cair? Precisamos compreender. Porque se um casal de raça pura caiu, como que eu e você, que somos originados de uma raça caída, conseguiremos nos mantermos de pé como raça eleita,
se não entendermos os enigmas da palavra de Deus, que foi escrito para mim e para você, para nós e nossos filhos. Porque o que está aqui dentro foi revelado para nós e nossos filhos. O que está encoberto, está lá, não está na Bíblia. Agora, o que está na Bíblia não está encoberto, está revelado. Só muita gente ainda não entendeu. Mas precisamos entender. E o principal ponto abordado nessa compreensão é o reino de Deus. Entender esse sentido. Veja que em Mateus, capítulo 17, o verso 20, Jesus faz mais uma comparação com o grão de mostarda, dizendo que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, nós pediremos o que quiser e acontecerá. Até mesmo de ser para uma montanha, saia daqui e lança-te daqui ao mar, e isso se fará. Agora presta atenção. O grão de mostarda, ele é visível, ele não é invisível. Como que as pessoas plantariam a semente se ele fosse invisível? E desde quando a nossa fé pode ser invisível? Desde quando? Se o grão de mostarda é visível, e Jesus diz que a nossa fé, no mínimo do tamanho de um grão de mostarda, faz todas essas obras, imagine se ela ultrapassar o tamanho do grão de mostarda. Mas como que eu vou saber que a minha fé está ou não está do tamanho do grão de mostarda? O que denota a nossa fé? Nossas escolhas, nossa conduta, nossa determinação em priorizar o reino dos céus. Procurar em primeiro lugar o reino dos céus. E o resto vai ser tudo acrescentado. Essa maturidade, ela é necessária. A árvore que foi plantada através de uma semente minúscula, a menor das sementes, e depois de adulta, uma árvore que aves vêm para a sua sombra, está mostrando uma fé madura, uma fé adulta. Eu e você vivemos no planeta Terra, debaixo da graça de Deus, nesse limite que nós não conhecemos. Se será de 60, de 50 anos, de 40, de 30, de 20, de 15, de 100, de 150, de 120, de 110, nós não sabemos com que idade terá fechado a porta da graça para cada um de nós. Sabemos que, de uma forma geral, assim que o Evangelho atingir todo o povo, tribo e língua, vai fechar para todo mundo, porque aí completou a missão. E aí será dividido em dois grupos o planeta Terra, tanto dos que estão vivos quanto dos que estão debaixo da terra, justo e injusto, salvos e perdidos. Eu e você só seremos contados entre os salvos se tivermos aceitado fazer parte da raça eleita por Cristo e o seu sangue. Porque se quando Cristo voltar, ou quando o Evangelho concluir, fechar todo o povo, tribo e língua, e a porta da graça fechar, se você ainda estiver sendo contado entre os membros da raça caída, não vai dar tempo mais de se tornar um membro da raça eleita. Consequentemente, jamais você voltará a receber a incorruptibilidade e a fazer parte da raça pura, como foram os nossos primeiros pais. Jamais. Para isso, precisa de ter maturidade suficiente para entender que a nossa fé precisa ser visível, expressa em nossas escolhas. Por isso que Jesus diz para mim e para você que nós somos a luz e nós somos o sal. Se as nossas escolhas e a nossa conduta não oferecer um tempero
atrativo para o mundo ao nosso redor também buscar essa mesma receita, a nossa missão está frustrada, está sem sentido. Tudo que estamos fazendo dentro da igreja e na nossa vida lá fora, estamos perdendo tempo, estamos brincando de ser cristão, e a gente não brinca de ser crente. Se tem uma coisa que não vale a pena brincar, é brincar de ser crente. E isso só vai tomar sentido na nossa vida a partir do momento que nós priorizarmos o reino de Deus. Quando nós compreendemos o sentido das aves vindo para os galhos dessa árvore, nós começamos a entender que a nossa maturidade cristã passou a causar admiração no mundo ao nosso redor. E que as pessoas querem vir buscar refrigério em Cristo através de nós. Porque diz: venha a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Essa é a nossa função, esta é a nossa missão. Atrair as pessoas para Cristo, para Deus. Quando nós entendermos isso, isso vai facilitar a missão de Deus conosco, de salvar os membros da raça caída, de preservar os membros da raça eleita salvos. Amém. Isso facilita a obra do exército de Deus na terra, o exército que nós não enxergamos a olho nu, porque nós passamos a trabalhar junto com Deus. Amém. Como membros do seu exército universal, desse grande conflito entre o bem e o mal. Essa é a única maneira de entendermos o sentido da nossa maturidade espiritual, que é olhar para a nossa fé e enxergar ela como um grão de mostarda em nossas mãos, que é suficiente para remover montanhas. Do contrário, se nós não olharmos para essa planta desse jeito, para essa semente do grão de mostarda desse jeito, para a nossa fé desse jeito, esse grãozinho vai continuar lá dentro guardado, sem cair no lugar de plantio, sem propósito. Os nossos primeiros pais pecaram e atraíram a maldição para esse planeta. Eles, iludidos com quem que queria se tornar um ser divino, se tornarem deuses, para ser como Deus, foram lá e pecaram. O que custou isso? Que um dos três teve que vir aqui, por amor dos três, e teve que se tornar um de nós, nascido como um membro da raça caída, sem nunca ter cometido pecado, mostrar pelo seu exemplo e escolhas e dependência do Pai, que ele era o pioneiro, que ele foi o pioneiro absoluto da raça eleita, dando condição dos pioneiros da raça eleita pela fé de receber a salvação, confirmar a salvação daqueles que dormiram antes dele, e provar que um filho do homem pode se tornar um filho de Deus. Por isso que ele foi chamado de filho do homem e de filho de Deus. Ele se autonominou assim. Amém. Mostrando que os descendentes, os antediluvianos, que juntaram filhos dos homens com filhos de Deus, e até encheu de violência, ele se identificou como descendente dos dois. E mostrou que é possível, mesmo da raça caída, fazer parte da raça eleita e depois então receber o prêmio da redenção, a incorruptibilidade, voltar a fazer parte de uma raça pura e incorruptível. Lucas, capítulo 17, a indagação de alguns afirmou com clareza que o reino de Deus não vem com vista exterior,
Mas Ele está dentro de vós. O que Ele está querendo dizer com isso, gente? Presta atenção. Deus é perfeito. Deus é absoluto. Não tem sombra e nem variação. Deus criou tudo para viver eternamente. E o que não for para viver eternamente, vai morrer eternamente. Porque Deus é absoluto. Sono da morte, isso que nós conhecemos como sono da morte, é exatamente o controle habitacional do planeta Terra. Do planeta onde vivem os membros da raça caída, que caíram no céu e que caíram na terra mesmo. Lá em Apocalipse 12, de 7 a 12, não mostra Lúcifer, o diabo, com seus anjos, lutando contra Miguel e seus anjos, e eles foram lançados na terra e seus anjos foram lançados com ele? Aqui mora todos os seres que pecaram no universo. E quando Jesus comenta que o reino de Deus está dentro de nós, Ele está dizendo que eu e você temos a vida eterna aqui dentro. Amém. Ela não está lá fora. Se tiver alguém esperando a vida eterna chegar vindo de fora, está tudo errado. Ela está aqui dentro. A incorruptibilidade, a vida eterna, está tudo aqui dentro. Só que está lacrado. E a chave que desbloqueia isso se chama graça de Cristo. Sangue de Jesus. Amém. Tem poder. Amém. Ele deslacra. Ele abre esse baú de tesouro e pega esse reino eterno que está dentro de nós. Lembra que Paulo falou? Eis que eu vos digo os mistérios. Na verdade, nem todos dormiremos, mas no piscar e fechar de olhos seremos transformados. Vamos ser transformados. Não é nada de fora para dentro, é tudo de dentro para fora. Amém. Porque já está aqui. O Senhor não. Ele não muda mesmo. Quem mudou foi a gente. Nós éramos raça pura e por livre e espontânea vontade decidimos fazer parte de uma raça caída. Raça caída. Escolha. Aí tem consequência. Porque jamais um membro de raça caída podia continuar comendo o fruto da árvore da vida. De cara Deus cercou o jardim, colocou querubins ali para a raça caída não ter acesso à árvore da vida e comer e viver em pecado eternamente. Fechou, encerrou o assunto. O que sobrou de eternidade da gente está do tamanho do grão de mostarda ou menor, mas está aqui dentro. E quando nós aceitamos a Cristo, Ele nos transforma, nos faz reconhecer isso. Amém. E aí passamos a priorizar as coisas de Deus. Amém. Procurar em primeiro lugar as coisas do... Não temos que negociar sobre as coisas do reino de Deus. Se temos maturidade cristã, nós não vacilaremos, nós não negociaremos com o pecado. Amém. Entende, irmão? E quando tropeçarmos por sermos membros desse planeta, quando falharmos, nós vamos sentir o vermelhão no rosto, nós vamos sentir vergonha, e imediatamente nos arrependeremos e buscaremos orar sem cessar para ser restabelecido pelo toque da graça, pelo toque do Calvário. Não vamos insistir naquilo, não vamos prosseguir naquele caminho. Pense nisso, meus amados. Priorizar as coisas do reino de Deus. Nós não podemos ouvir nós não podemos ouvir a verdade e ficar matutando, ficar travado. O que levou os nossos primeiros pais a pecar? Qual foi o tipo de pecado que levou eles a caírem? Alimentação. E é justamente esse um dos quesitos principais que o diabo sabe que time que está ganhando não se mete. Ele continua firme. Ele coloca a
alimentação no mundo para matar o ser humano, para destruir com o ser humano, como refrigerantes, como margarina, como frituras, como alimentação transgênica. E as pessoas ouvem as mensagens, está vindo a prova, não consegue. Não consegue. A alimentação carne é nociva, mas 1 milhão de vezes mais é o produto transgênico, que é veneno, é Roundup. E como que as pessoas conseguem ignorar isso? De tanto consumir alimentação transgênica, eu sofri uma mutação genética, uma doença, e me tornei um detector de veneno ambulante. Se eu comer qualquer coisa que tenha derivado de milho, trigo ou soja, imediatamente, com 15 minutos, começa a coçar o meu corpo. E dá lesões, parecendo que eu apanhei de chicote, de pinhola. Lesões enormes no corpo inteiro. O meu organismo saturou. Ainda bem que foi uma saturação que me faz identificar o veneno. O pior se tivesse dado um câncer, tivesse me matado. Tivesse desenvolvido diabetes, tivesse desenvolvido infarto, aneurisma, derrame cerebral. Mas por que as pessoas conseguem continuar ignorando isso? Eu estou citando um exemplo, alimentação. E é o gancho que está levando, arrastando aos milhares. O refrigerante, nós sabemos que existe há tantos anos. Tem programas de igrejas, almoços de igreja, servindo transgênico. Santa Ceia. Olha, se o fermento simboliza o que é o fermento? O pecado. Não, e o veneno, então, o que simboliza? A morte. Pelo amor de Deus, gente. Vão servir ainda Santa Ceia falando que é o corpo de Cristo, que representa o corpo de Cristo. Vamos fazer pão de farinha de trigo, que é transgênico, que tem Roundup, que tem veneno. Se eu comer uma bolachinha daquela, eu encho de cafubira. Com 15 minutos. Aí vai no almoço da igreja, das igrejas por aí, das nossas igrejas. Chega lá, ainda tem um monte de igreja ainda cheio de transgênico. É assado de soja, é trigo, não sei o quê. Gente, isso não tem cabimento. Isso é uma coisa. O diabo está bailando com o povo de Deus. Chegar em casa e continuar alimentando dessas coisas, continuar tomando refrigerante. E nessas programações de igreja, então, com refrigerante. Como é que pode? É acampamento, leva refrigerante. Está levando, infelizmente, a festa do diabo para o povo de Deus. Que a festa do diabo é desgraçar com a vida do povo de Deus, dos escolhidos. Se nós encontrarmos o reino de Deus aqui dentro, nós estamos encontrando o quê? A vida eterna. Não é a morte eterna, não. O que trata de morte, que é sono da morte, tudo que nós pudermos fazer para nos livrar, nós vamos fazer. Não vamos continuar insistindo nessa ignorância que os nossos primeiros pais insistiram de se render à alimentação satânica. Isso é alimentação satânica. Não dá para brincar de ser crente, irmãos. Entender o que é o reino de Deus dentro de nós. Entender, ter certeza que a vida eterna está aqui dentro. Tanto que ela está, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Que se nós entendermos, nós vamos valorizar isso. Essa consciência. E não vamos negociar isso com o seu ninguém. Não tem conversa. Se tem como usar produtos que não são transgênicos, para fazer um pão de Santa Ceia, você usa uma medida de farinha de arroz, uma medida de farinha de centeio, meia de óleo e meia de água. Sal a gosto. Amassa ali, põe no tabuleiro, amassa, pega uma faquinha de pão e risca, fazendo o sinal das bolachinhas, põe para assar 15 minutos, 20 minutos, pronto, tá sequinho, tira, quebra as bolachinhas, pronto, é a Santa Ceia, sem transgênico. Fica marronzinho, não vai ficar branquinho igual ao outro, né? Integral e saudável, nutritivo. Pode ser feito até pela alimentação diária, cotidiana, é conhecido como bolachinhas fitness. Muito saudável. Não tem segredo, coisa mais simples.
Os bolos que você está acostumado a fazer, tudo que você está acostumado a fazer com farinha de trigo, faça com farinha de centeio. Coisa tão simples, para que ficar insistindo com uma coisa que vai trazer câncer, vai trazer diabetes, vai trazer a morte antes da hora? Por que tem que escolher caminhos difíceis de andar? Se tem caminhos mais fáceis, já chega a dureza que a gente já enfrenta nesse mundo, com essas crises de corrupção que a gente enfrenta para todo lado, com dificuldade de toda a natureza, nós ainda vamos aumentar o peso da cruz, consumindo alimentação que só agrada a Satanás e destrói o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Se nós entendermos essa parábola do grão de mostarda, nós teremos descoberto a nossa redenção. Não vai ter negócio. Sim, sim e não, não. Que passar disso vem do maligno. Simplesmente isso vai ficar na ponta da nossa língua, não vai ter mais conversa. Não tem conversa. Você não precisa maltratar ninguém, você não precisa atacar ninguém, não precisa desrespeitar ninguém. Deixa, quer comer, como, quer fazer, faz, mas nós não somos obrigados a fazer isso, nem Deus obriga. Por que outra pessoa vai obrigar alguém a fazer alguma coisa? Não precisa maltratar ninguém, mas fica na sua, não negocie com Satanás. Com pecado não tem negócio. Qualquer tipo de pecado não tem negócio. Não podemos brincar de ser crente, irmãos. E quando nós levarmos isso a sério, nós não vamos ter preguiça de estudar a lição, nós não vamos ter preguiça de ir para a igreja, nós não vamos ter preguiça de ensinar o Evangelho, nós vamos ter alegria de convidar as pessoas para vir na igreja, nós vamos ter alegria de levar o Evangelho a todo o povo, tribo e língua, no mundo ao nosso redor, cumprindo com a missão do ID, que eu não consigo ver salvação sem pregação, eu não consigo. Esse negócio do cara estar só sentado na igreja, do cristão estar sentado na igreja, esquentando o banco, sem mostrar que a salvação está aí e que a perdição está aí sobrando também. Eu não vejo sentido nisso. Nós não estamos dormindo, não podemos ficar travados, irmãos. A parábola que vem tanto em Mateus 13 quanto em Lucas 13, tratando desse grão de mostarda, o complemento dela, Jesus comenta exatamente com a massa de fermento. Ele fala, 3 medidas de fermento, na medida de farinha, leveda toda a massa, e ela cresce. A mesma coisa do grão de mostarda. Planta, vira uma árvore, e as árvores vêm, e as aves vêm. Vamos chamar as pessoas, irmãos, para descansar debaixo das galhas da videira, que nós somos as varas, mas varas que dê frutos. O reino de Deus tem que sair desse grãozinho e se tornar uma árvore adulta e ser vista por todos, através das minhas escolhas, das suas escolhas, da minha conduta e da sua conduta, antes que seja tarde demais. Que Deus abençoe a mim e a você, meu querido irmão, minha querida irmã. Que possamos amadurecermos na fé, entendermos o brilho de ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda e não negociar com o pecado. É o meu desejo e a minha oração. Amém. Vamos cantar o hino 327 para concluir isso. Vamos
que o teu reino, que tu colocasses em cada um de nós, no nosso DNA, possa ser enxergado por nós, vivido por nós e ensinados por nós. Amém, Senhor. Que o mundo todo ao nosso redor, Senhor, não perca de vista o brilho do teu Calvário e o brilho da salvação que tu expressa através de nossas escolhas. Amém, Senhor. Perdoe nossos pecados, perdoe nossas faltas e fortaleça a nossa fé para que ela seja visível como um grão de mostarda e tão expressiva como aquela árvore adulta, rendendo frutos e frutos, atraindo almas e almas aos pés de Cristo. É o que nós suplicamos, é o que nós te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém.